Diferencie ATM de mastoide. Vamos lá. ATM e mastoide. Qual é a diferença? Bom, eu botei mastoide, é uma divisão do osso temporal que forma parte da lateral e base do crânio, que se conecta com o ouvido médio. E a ATM, a articulação, funciona como uma dobradiça que liga a mandíbula ao crânio. Beleza. Você falou Ainda tem mais. que tem que ter noção. Essa, que, essa, que essa disfunção pode causar dor e desconforto. Uhum. Isso é uma boa resposta, mas você entendeu? Bom, a ATM eu já conhecia porque tinha uma patroa minha que sofria muito com ela, né? Essa dor nessa articulação. Então, aqui, ó. A mastoide que eu não sabia. Aqui, ó. Olha aqui. ATM, articulação temporomandibular. Você conseguiu ver aqui, ó? Sim, essa. É uma articulação, né? Da mandíbula, né? Com o osso temporal, ok? Uhum. Então, isso já está ficando bem na cabeça já, né? Aqui, ó. Sim. A articulação, aqui é o osso temporal, tá? E aqui é a, a ATM, aqui, a articulação da mandíbula com o osso temporal, né? Uhum. E agora, o que é o nosso zigomático? A nossa mastoide, tá? É uma parte que normalmente a gente vê só como essa parte aqui petrosa. A gente acha que não tem nada nisso aqui, né? E a gente pode fazer uma fatia e observar que existe aqui, ó, umas celas, ou seja, alguns buraquinhos que são responsáveis pelo nosso ouvido interno, ok? Sim. Então, quando alguém tem uma otite, normalmente é uma inflamação dessa parte chamada mastoide. Dentro do ouvido, né? Isso! Boa, galera. Ah, legal. E quando a gente faz uma tomografia para ver a mastoide, a gente está falando dessa região em específico, ok? Sim. Um corte axial da mastoide se comporta dessa forma, tá? A gente consegue ver várias células, vários buraquinhos, tá? Que quando esses buraquinhos estão com bastante líquido, significa que eles estão inflamados, ok? E eles se apresentam, Sim. assim como os seios da face, com uma coloração diferente, mais densa, ok? Porque só deveria existir ar nesse local, tá? Sei. Dúvida? Ele é um osso pneumático, né? Isso! Então, isso aqui, ó, é uma representação. Isso aqui é uma representação da mastoide, onde a gente vê, inclusive, aqui, ó, a cóclea, tá? Hum. A gente mandar bem bonitinho o exame e procurar a angulação em que aparece a cóclea, toda num corte, tá? Sim, cóclea.
quando a gente está fazendo aqui um estudo da ATM, a gente fecha o nosso FOV só nessa articulação temporomandibular, tá? Seja do lado direito, seja do lado esquerdo. A gente não vai pegar o resto da face, a gente não vai pegar o resto da mandíbula, a gente não vai pegar o resto do osso parietal, a gente vai pegar só a articulação. Quando você faz punho, você não faz só da articulação? Quando você faz outras coisas, você não faz só da articulação? Quando você faz cotovelo, você não faz só da articulação? Da mesma forma. Ih, olha uma vovó aí, meu Deus! Beijão pra vovó. Enfim, a gente tem essa articulação onde ela vai ser muito melhor apresentada e estudada, tá? A gente tem. Pode falar. Paulo, como é que a gente faz para tirar a tomografia, fazer o exame só nessa parte da mandíbula? Ótima pergunta. Pega só esse pedaço. Realmente muito boa a sua pergunta, tá? Repara que a gente vai fazer um scout, né? A gente vai fazer uma imagem de referência, tá? Mas você está vendo uma linha roxa aqui, nesse scout, que é uma radiografia de planejamento? Olha como é que a gente está ignorando coisas, está ignorando a parte de cima, ignorando a parte de baixo, e a gente só pegando aqui só na nossa... Oh, meu Deus, que bonito. Enfim, articulação. Isso, só articulação, tá? A gente só está vendo essa parte, a gente só está delimitando para que a gente faça uma aquisição com toda a radiação, com todos os pixels, com todos os voxels, planejada naquela radiografia. Entendeu? Sim. No caso, tipo, isso aí é um janelamento? Não. Janelamento é quando a gente mexe com as cores para poder apresentar determinadas densidades. Isso aí, tá. Você delimitar o FOV, F-O-V, FOV. Essa imagem é de raio-x? Porque o planejamento ele é feito no raio-x, quer dizer, ele é feito com uma radiografia. Toda tomografia começa com uma radiografia dentro do próprio aparelho, tá? Você não vai para o setor de radiografia, entendeu? Isso é feito no próprio aparelho. Eu ia perguntar se tem como fazer perfil em tomografia, né? Por isso que a dúvida da imagem. Inclusive, isso é um perfil. Sim, mas é raio-x, né? Sim. Um raio-x feito dentro do tomógrafo. Entendi. Entendeu? Porque quando a gente tem uma tomografia, a gente tem caraca, o nome? A gente tem uma ampola de raio-x rodando pelo paciente. Entendeu? E aí, essa ampola de raio-x, ela se coloca ao lado do paciente, né? De forma que a gente tem deixa eu ver aqui se você pedir. Você tem uma ampola de raio-x, tá, girando. Normalmente é exatamente a ampola do raio-x. E aí, quando está desse lado, ela faria o perfil. Se eu quisesse fazer um AP, eu tenho que girar a ampola aqui para cima e, consequentemente, os detectores vão vir aqui para baixo. O paciente está aqui no centro, ok? É assim que funciona, mais simples do que parece.
Então você tem aqui, ó, se a ampola está desse lado, ela vai fazer um perfil. O paciente está aqui dentro. Se a ampola está aqui em cima, ela vai fazer um AP. Ela gira, ok? E quando a gente faz um corte já da aquisição mesmo, bem volumétrica, que a gente tem todos os lados, a gente consegue fazer em PR, significa que está rodando em volta do paciente. Tá? Já está rodando. Dúvidas? Não, mãe. Show de bola. Próxima questão. O que proporcionou o desuso das inclinações de crânio para os exames de mastoide, face, etc., nos recursos de hoje na TC, slide 113? E aí? O que proporcionou? O recurso MPR? Exatamente. E o que é o recurso MPR? Ele consegue fazer em uma única aquisição o advento de reconstrução multiplanar. Aham. Eu peguei lá no seu vídeo. Você falando, eu anotando. Não, ótimo. Graças a Deus. Significa que eu estou falando coisa que eu estou cobrando de vocês. Então, quando a gente está fazendo uma aquisição volumétrica e a gente está mostrando o tomógrafo, a gente tem várias evoluções, tá? Inclusive, antigamente a gente tinha aquelas inclinações loucas, tá? Que a gente inclinava muito o aparelho para frente, para trás, não que não seja utilizável hoje, é muito utilizável, porém é algo que a gente utiliza cada vez menos, tá? Porque a gente tem outros recursos que melhoram a qualidade da imagem, tá? Quanto menos a gente precisar mexer com o paciente, a gente conseguir compensar com coisas novas, com recursos do aparelho, melhor, né? A gente vai ter mais qualidade na imagem. Então, quando a gente fala de reconstrução multiplanar, a gente está falando que girou. Isso aqui, olha, imagina um paciente entrando e vendo isso girando em volta dele, tá? Isso aqui girou, tá? E significa que a evolução foi tão grande, mas tão grande com as evoluções, que a gente, inclusive, tem a reconstrução multiplanar, tá? Deixa eu só ver se eu mostro aqui melhor. Então, a gente tem condições, por exemplo, de olhar em diversos planos. A gente tem condições de ficar girando, vendo a melhor forma de observação, e a gente, com uma única aquisição, a gente consegue ver todos os planos de uma aquisição tomográfica. Um exemplo aqui é a nossa tomografia odontológica, tá? Ela existe também, já é utilizada também. Inclusive, eu tenho uma ex-aluna que trabalha com tomografia odontológica, que é uma coisa maravilhosa, porque eu mesmo nunca botei a mão numa tomografia odontológica, né? Então, é uma forma de você ver em diversos planos, tá? Você girar algumas peças anatômicas, você conseguir identificar, por exemplo, com uma mesma aquisição, aqui, ó, um sagital, um coronal e um axial.
Então você tem múltiplas observações a partir do mesmo da mesma forma da mesma forma de aquisição. Então você consegue observar de diversos ângulos o mesmo paciente com uma mesma aquisição. Deu para entender? Sim, me deu. Perfeito. Isso é maravilhoso. Deu para entender, maravilhoso. Tá? Inclusive, essa foto que eu estou vendo, ele é uma pessoa muito conhecida que é muito legal. Ele é professor da Unigran Rio. Ele era super conhecido por mim. Ele foi super gentil, bem legal quando conversou comigo pela primeira vez. E eu já conhecia há muitos anos, porque eu já estudava alguns materiais dele na internet há muitos anos. E aí ele veio falar, não, fica tudo bem, porque fiquei feliz e agraciado por ele saber quem era eu. E ele falou, pô, eu te conheço e tal. E eu falei, cara, eu te conheço há muito tempo, porque eu estudo teu material há muito tempo e sei de muita contribuição para a radiologia que o cara fez. Tá? Se vocês procurarem esse nome aí, Fabiano Ladislau, o cara é o cara. Que dá aula na Unigran Rio hoje. Bom, deu para entender a diferença da reconstrução multiplanal, por que ela é uma evolução na nossa área da tomografia? Deu para entender? Não, eu entendi. Perfeito. O difícil é explicar, né? Mas eu entendi que facilitou a aquisição. Consegue explicar. Quando a gente tem certeza, a gente consegue explicar, e é porque a gente tem essa perfeição de que a gente entendeu. Foi a Renata, né, que falou? Ou não? Foi a Lani? Foi? Márcia? Não, foi a Márcia. Ah, tá. Então, Márcia, vamos lá. Vamos tentar montar na sua cabeça uma forma de explicar, que é uma forma que vai até ficar na sua cabeça melhor. Qual é a diferença? Qual é a nossa pergunta inicial? Vai, essa pergunta aí. O que proporcionou o desuso das inclinações de crânio para os exames de mastoide, face, etc., nos recursos de hoje na TC. Aí, slide 113. Aí eu botei o recurso MPR. Aí você deu toda essa explicação. O que eu entendi é que agora o aparelho, por girar, ele pega todas as angulações, o axial, sagital, coronal. Então ele consegue fazer múltiplas aquisições. Porque quando a gente tinha a famosa TAC, tá? Que era uma tomografia axial computadorizada, ela necessariamente ela não tinha angulação, ela tinha angulação, ela não tinha muita evolução, e a gente precisava, quando a gente queria adquirir uma imagem em coronal, a gente precisava adquirir aquela imagem coronal, entende? Então a gente precisava de diversas angulações, assim como acontece hoje na ressonância magnética. Até hoje na ressonância magnética isso é muito preciso, isso é muito importante. Mas com a reformatação e com a otimização da nossa reformatação, a ressonância também tem reformatação, mas se eles usassem o tempo todo uma aquisição que fosse baseada em reformatação apenas, em MPR, simplesmente a gente não conseguiria visualizar bem essa tomografia, essa ressonância, porque ia demorar um dia inteiro para poder você concluir aquele exame, tá? Porque a tomografia
ela tem uma sensibilidade diferente, um tempo diferente para poder ser realizada. Ela faz análises diferentes, tá? Ela não tem uma análise apenas de densidade. Ela vai muito sobre substâncias, sobre estado funcional de células e regiões. Então, outras coisas fazem com que a gente utilize menos o MPR na ressonância. Mas na tomografia é muito importante que a gente consiga fazer uma única aquisição e essa única aquisição ela possa produzir a tomografia em diversos cortes, tá? Estou tentando ver se eu acho aqui uma tomografia de algumas gerações atrás, mas enfim, ainda não está mostrando muito não. Só um segundo. Sim, primeira geração é demais. Terceira geração. Vamos lá. Os ruídos, vocês já podem identificar que eram péssimos. Vejam como a qualidade era uma, tá? Você não conseguia identificar muito bem a qualidade da imagem e como hoje você melhorou muito mais. Tá? Você consegue ver os sulcos aqui do cérebro, você consegue ver a lâmina aqui sagital, então você consegue ver bem, tá? Nossa, o Google ele tem tanta imagem variada que às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Se você não souber o que você está procurando, misericórdia. Enfim. Então vou pedir para que vocês acreditem. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu slide que é mais fácil, muito mais fácil. Quando a gente fala e a gente conseguir inclinar os aparelhos para frente, para trás, não é porque é só que é bonitinho, tá? Significa que a gente tem um recurso para, inclusive, a gente desviar de artefatos que são impossíveis, vão acontecer na imagem. Então, se você conseguir que o artefato aconteça numa área em que você não vai ter prejuízo, né, você vai acabar otimizando o seu exame. Essas aqui são diferenças, tá? Se você tem aqui esse planejamento, nesse scout, com essas linhas aqui, e você angular para frente, você consegue fazer essa angulação atender. Se você tiver num MPR, você pode adquirir tudo junto e depois você angular para você documentar, tá? Angular para poder você reformatar o exame, ok? Deu para entender? O paciente, no caso, fica com a cabeça na mesma posição. Isso, quem se mexe é o gantry. Entendeu? Então você tem condições de você alterar a angulação do gantry, tá? Favorecendo o exame que vai ser feito. Próximo. Você entendeu mesmo? Alguma dúvida? Não, entendi. Perfeito.
Próximo. A 7 agora. Enumere 5 indicações clínicas para o estudo de pescoço. E aí? Bom, eu botei aumento de volume, Uhum. nódulo, abscesso, tumores, estenose de faringe. Estenose, né? 5, estenose de Isso. faringe. Ótimo. A gente tem várias outras, mas é bom, você já deu 5. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma outra. Vamos lá. Renata tá parada hoje. Renata não tá falando nada. Tá me ouvindo, vocês? Eu tô te Tô ouvindo, aqui. Renata. Sim. Ô, Renata. Não, Tô ela... aqui. Ai, ai. Eu queria que repetisse a resposta. Meu Deus, eu tô até emocionado. Alguém falou. Fala aí, vai. Repete a resposta, por favor. As 5 opções aí que a gente tem de indicações clínicas para pescoço. Aumento de volume, nódulos, estenose de faringe, abscesso, tumores. Abscesso e tumores. É abscesso. Isso, abscesso. Obrigada. Próxima questão, galera. Desculpa, gente. No slide 162, qual recurso está sendo ilustrado? Eu botei... Mostra a topografia da carina num corte axial, com 2 cortes com contraste e sem contraste, na aorta. É um monitoramento, né? Isso, Rastreando a topografia da carina. exatamente. Exatamente. Perfeito. A Lani tá sem áudio. Deixa. Ô, Lani, fala alguma coisa aí, Lani. Pera aí, gente. Falando, tá me ouvindo? Agora estamos ouvindo, Lani. Pronto. Passamos às A 9? a 9. Próximo. Qual será o número de HU referente a uma artéria com contraste numa angiotomografia? E aí? Resposta? Resposta? 200. Ah, meu Deus. Margot até emocionou. Conheço essa voz. Que isso, Margot? Que legal! Entrei do nada. Emocionou, Margot. E olha que eu acabei de limpar um monte de merda. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho que rir para não chorar. Ah, vamos rir, vamos rir. Ai, ai. 200 de HU. Grava isso aí. Nem deixa Tá para. gravado. Tá gravado, por isso que eu fui de imediato. Vamos lá. Próximo. 60 de quando contém sangue, não é isso? Oi? 60 HU quando contém sangue? 60 de sangue arterial, né? Aí oscila de 60 a 70 para sangue venoso, né? E assim vamos. Tem um adentro. Vamos lá, próxima questão, galera. 10. Diferencie as 3 formas de realização de uma fase arterial. Vai. Monitoramento no fim das carótidas do pescoço. Uhum. E como é que é feito?
Não, peraí, é diferencie. Não é diga quais são, não. Eu quero que você diferencie. Vai lá. Como é que é esse movimento? Ah, tá. Diferenciar, eu só coloquei as 3 formas que se faz. Não é numere, eu quero que você diferencie. Uhum. Vamos lá. Quais são as 3? Ah, gente, fala alguma coisa aí, pessoal. Vamos lá, Márcia, eu confio em você, vai lá. Eu tô me sentindo pressionada aqui. Vamos lá, Renata, confio em você. Logo hoje? É! Uhul! Vambora, vai, Renata. A Ellen é outra que tá aqui, eu não tô escutando uma voz dela. Ellen, tu tá por aí? Eu tô. Ah, até que enfim, né? Porque eu não tava escutando. Ai, mas eu tô aqui, tô prestando atenção. Tá, Ellen, diferencie, vai. Ai, eu não. Sim! Ai, meu Deus. Só fala uma, como é que é uma dessas aí? Ai, gente. Não sei. Qual é a pergunta, Ellen? Algo me diz que tu não sabe nem qual é a pergunta. Não, a repito pergunta eu anotei, mas eu tô perdida, gente. Mas eu tô tentando aqui me achar. Márcia, repete a pergunta para ela, fazendo favor. Diferencie, Ellen, as Ellen, 3 formas de realização de uma fase arterial. vamos lá, fase arterial. Ah, é uma fase em que está passando na artéria, como o nome já diz, na grande circulação. Então vamos lá, Ellen. Vamos lá, Ellen. Vamos falar. Ellen, volta, desmuta aí, Ellen. A Ellen fez a questão errada, igual a mim. Ela não pode responder, não. Pô, Ellen. Sacanagem. Mas o Renan vai mostrar agora pra gente, diretamente do pós-cirúrgico do cara. Ô, Renan. Ô, professor, eu vou te falar. Ah. Acordei agora. Isso aí pra mim é tranquilidade, porque eu só acordo para dar aula para vocês também, porque eu faço plantão no dia anterior. Professor, Oi. que pós-operatório? Não entendi. O Renan sofreu não, passou por um processo cirúrgico, o Renan. Conta pra turma aí, Renan. Continuar a nossa parte em que a gente responderia. Renan, segura aí a pergunta, hein? Repete pela 3ª vez, Márcia, por favor, que agora é pro Renan. Renan, diferencie as 3 formas de realização de uma fase arterial. Fala pelo menos como é uma delas, Renan. Me pegou agora. Vamos lá, Márcia, me fala a primeira forma que a gente tem como monitorar. Ai, professor. Contraste? Não. É pelo tempo que o contraste... Pelo tempo, é isso aí, é exatamente isso, pelo tempo. Bom, então, esse é o mais simples, tá? A gente já tem, por conveniência, por convenção, a gente já tem uma forma da gente ter mais ou menos, o quanto tempo demora a fase arterial e o quanto tempo a gente precisa utilizar para